Olá, galera! Sejam todos bem-vindos novamente aqui mais uma videoaula, professor Marcos. Vamos falar de que mesmo? Transformações físicas e transformações químicas. Eu creio que vocês já devem ter um breve conhecimento, ou até mesmo já têm estudado a respeito dessas duas transformações. Então vamos lá, nós temos dois tipos de transformações. Transformações físicas e químicas. Já estava aqui no quadro. O que é algo que nós chamamos de transformação física e transformação química? Transformações físicas, pessoal, a gente vai associar direto com mudança de estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Exemplo, a nossa famosa água sólida, gelo, passando para líquido, passando para gás. Qual que é a composição química da água? H2O. Da água no estado sólido, H2O. Da água no estado líquido, H2O. Da água no estado de vapor ou gasoso, também H2O. Não houve mudança na composição química. Quando não ocorre mudança na composição química, transformação física. E quando ocorre mudança no estado da matéria, mudança na composição química, aí sim é o que nós chamamos de transformação química. Exemplo aqui, ó, o livro aqui, ó, esse é o livro aí de vocês, ó, o livro aqui, vou pôr fogo no livro, ó. Qual que é a matéria-prima do qual nós conseguimos produzir papel? Vem da celulose, é um carboidrato, né? Um carboidrato vegetal, vem das árvores, caules das árvores, madeira, mais propriamente dito, do qual nós conseguimos extrair a celulose, que pode ser usada para a fabricação de papel. Se eu colocar em combustão o papel, vai ocorrer uma transformação físico-química. Será que permanece sendo papel após queimar completamente todo o papel? É uma transformação do tipo química, porque a composição da matéria foi alterada a partir da queima do papel. Processo de digestão. Nós aí que ingerimos diversas fontes energéticas, carboidratos, lipídios, gorduras, proteínas. O processo da digestão, da quebra dos alimentos. Será que é um processo, uma transformação físico-química? É uma transformação do tipo quê? Química. O processo metabólico celular é uma transformação do tipo química. Ocorre total transformação daquilo que nós alimentamos no processo da digestão. A decomposição da matéria orgânica, decomposição de um ser vivo, é uma transformação físico-química, transformação química. Será que cozinhar o alimento, o processo do cozimento, por exemplo, do arroz, do feijão, o processo no qual nós promovemos, vamos lá, o ovo cru e o ovo frito. Será que do ovo cru para o ovo frito, ovo de galinha, seja lá qual ovo for, é uma transformação do tipo física ou uma transformação do tipo química? É bastante simples as partes conceituais. Só que quando a gente vai envolvendo diferentes exemplos, às vezes a gente para e questiona mesmo. Será que isso é uma transformação do tipo físico ou química? O processo da oxidação dos metais. O metal, por exemplo, ele se oxida, se enferruja, né? O termo específico que é bastante comum que nós popularizamos, que é o processo do enferrujamento, ele pode ser chamado de oxidação. Será que a oxidação dos metais é um processo físico ou um processo químico? É um processo do tipo químico, porque ocorre transformação da matéria. A matéria inicial tem uma composição química diferente da matéria final. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês, abordando esse assunto, transformações físicas e químicas. Ok,
transformações físicas e químicas, classificando cada um. O que são transformações físicas, pessoal? Por exemplo, aí, ó o copo aí, que é de vidro, né? Vidro que é feito aí a partir de silicatos, que é bastante encontrado na areia, tá? O vidro em forma do copo aí e o copo quebrado. Será que houve uma transformação física ou química? Apenas física. Simplesmente física, pelo fato que não ocorreu nenhuma alteração da composição aí do copo. Mesma coisa aí da água, água sólida e água líquida, tá? O pegar o sal da cozinha, o sal que nós utilizamos aí, que é o nosso famoso cloreto de sódio, NaCl, colocar ele em água, será que isso é uma transformação do tipo física ou uma transformação do tipo química? O sal que existia sozinho no estado sólido é exatamente o mesmo que se encontra disperso na água. Sendo o mesmo, não ocorre uma transformação do tipo química, apenas uma transformação física. Então, a dissolução de sais em água, não somente do cloreto de sódio, que é o sal comestível que nós utilizamos aí na nossa alimentação, o processo de dissolução dele em água são transformações físicas, ou melhor, é uma transformação física. O que são transformações físicas? A substância permanece a mesma, não ocorre mudança na composição química. Então, as substâncias que existiam antes da transformação não desaparecem, mantendo-se as mesmas após a transformação. Nas transformações físicas, as substâncias iniciais não originam novas substâncias, tá? Então, a substância inicial é exatamente igual à substância final. Apenas uma transformação física, mudança de estado. Então, nós temos aí estado sólido, líquido e gasoso. Essas interconversões entre os estados físicos, nós chamamos de transformações físicas, né? Iceberg aí, a água saindo da torneira e a água ebulindo aí na panela. São todas transformações físicas entre essas aí. Nós já vimos aí os específicos nomes aí das mudanças de estado físico. Então, nós temos aqui os três estados, estado sólido, líquido e gasoso. Sólido para o líquido, nós chamamos de fusão, por aquecimento. Líquido para o gasoso é uma vaporização, também é um aquecimento. Portanto, aí há um processo do tipo endotérmico. As substâncias absorvem o calor do aquecimento, tá? Processos endotérmicos, absorção de calor. Endo, para dentro, térmico, calor. Então, absorção de calor. E o contrário aí, as setas invertidas da direita para a esquerda, são processos do tipo exotérmicos. Liberam, exo, para fora, prefixo exo, para fora, liberação de calor. Estado gasoso, líquido e sólido. Nós temos aqui gasoso para o líquido, condensação. Líquido para o sólido, solidificação. A passagem direta do sólido para o gasoso, sublimação. E a passagem direta do gasoso para o sólido também sublimação ou ressublimação. Tá? Aqui o ciclo da água que passa por esses diferentes transformações aí de estados físicos da matéria. Água líquida, água em forma de vapor, depois água líquida de novo por condensação. Pode formar cristais de gelo, por exemplo, na formação de granizo, né? Granizo vindo aí dessas chuvas que caem em pedrinhas de gelo. Então, em síntese, uma transformação física. Sempre que numa transformação não há novas substâncias, apenas uma transformação física. São transformações físicas, alterações do estado de divisão das substâncias e todas as mudanças de estado físico. E todas as dissoluções. Quando eu falar dissolução, o que você vai lembrar? Colocar sal em água, colocar açúcar na água. É apenas uma dissolução. Dissoluções são transformações físicas. Ah, professor, então quando eu vou preparar o suco e coloco lá uma colher de açúcar na água e dissolvo todo aquele açúcar que é sacarose, né? Que é um carboidrato cristalino no estado sólido, dissolvido na água, não ocorre transformação de matéria? Não. É apenas uma transformação física, uma dissolução. Dissoluções, transformações físicas.
Certo? Beleza? Continuando aí, isso daí é bastante simples, é o mesmo que a gente tem exemplificado aqui. Agora, as transformações químicas. Para não esquecer jamais, o que é uma transformação química? Mudança na composição da matéria. Mudança, combustão por fogo no papel é uma transformação química. Digestão alimentar, transformação química. Uma desidratação proteica promovida pelo calor, transformação química, tá? Processo, por exemplo, de cozimento, ocorrem algumas transformações químicas. O fritar de um ovo é uma transformação do tipo química porque ocorre alteração na geometria da proteína, tá? Portanto, ocorre uma transformação química. Geometria significa como que os átomos se dispõem no espaço. Ocorre mudança, nós chamamos mudanças conformacionais. Essas mudanças são transformações químicas, tá? Nas transformações químicas, a partir de uma ou mais substâncias, obtém-se outras, diferentes das iniciais, ou seja, há sempre transformação de novas substâncias. Então, nós temos aí a queima aí, por exemplo, da lenha que está demonstrado aí nessa imagem. Isso gera uma nova substância, portanto, uma transformação química. Como se detecta a ocorrência, como que nós detectamos a ocorrência deste tipo de transformações? Como que nós conseguimos verificar? Deixa eu verificar se está gravando a nossa aula. Está gravando? Ok. Voltando ao compartilhamento de tela. Detectamos uma transformação química quando há aparecimento de um sólido de cor diferente. É um dos indícios, não obrigatoriamente, tá? Indícios, tá? São indícios. Aparecimento de uma cor diferente, o aparecimento de um gás, como, por exemplo, pegar o bicarbonato de sódio e colocar em água, ocorre transformação da matéria. Aquele antiácido estomacal, é uma transformação da matéria quando adicionamos, por exemplo, o nosso famoso e clássico Sonrisal, ao ser colocado em água. Mudança de cor numa solução é um outro indício que ocorre transformação da matéria. Obtenção de um cheiro característico significa que foi produzido gás, tá? Foi produzido gases, né? Odores que chegam às nossas narinas, o cheiro, né, detectado pelas narinas, pelo nosso nariz, é um grande indício de que esteja ocorrendo uma transformação química. Variação de temperatura, se desprende calor ou se absorve calor, se ocorre aquecimento ou se ocorre um resfriamento do sistema, é um indício que está ocorrendo uma transformação química. Desaparecimento das substâncias iniciais, de repente se transforma e as iniciais não está mais naquele sistema, muda de cor completamente, ou evapora, ou na combustão mesmo, todo o etanol que está sendo queimado, por exemplo, num determinado recipiente, ele desaparece. Portanto, é o indício de uma transformação química. Vamos juntos, então. Reações químicas. Todas as reações químicas, pessoal, simbolizam uma transformação química. Com certeza, vocês já viram a escrita padrão de uma reação química, mas vamos relembrar. É extremamente importante essas aulas iniciais para que a gente consiga avançar com qualidade no nosso conteúdo. As transformações químicas também são designadas por reações químicas, ok? Reagentes e produtos. Nós temos aí duas regiões específicas de uma reação química. Essa parte de baixo aqui da imagem, essa imagem inferior, representa o fenômeno de uma reação química. A reação química é um fenômeno da transformação da matéria. E como nós conseguimos escrever esse fenômeno? Através das equações químicas. Nós chamamos de equação, porque é uma igualdade. Iremos ver com detalhe o que significa essa igualdade. Mas o que é mais importante aqui para o momento é, nós temos aqui reagentes e nós temos aqui, após a seta, o produto desses reagentes ou produtos dos reagentes, quando for mais de um. Reagente não precisa de ser mais de um, a maioria das vezes sim, mas pode estar escrito no singular. Então, nós temos aqui reagente, seta e produto. Reagente, seta e produto.
toda reação química simboliza a transformação da matéria. Olha aí, ó, vamos aqui junto aqui, ó. Reação de produção aí de gás carbônico, dióxido de carbono. Nós podemos aqui reagir carbono sódio mais oxigênio gasoso, Szinho aqui de sódio, Gzinho aqui de gasoso, para formar dióxido de carbono. Escrevi literalmente esse fenômeno da equação química. Só que na maioria das vezes nós não escrevemos literalmente, nós colocamos o quê? A fórmula da substância, porque na fórmula é que está escrito de uma maneira mais simplificada. E, naturalmente, nós escrevemos de uma maneira mais simplificada, porque a gente vai chegar nessa maturidade química de escrever simplesmente. Vocês irão adquirir. Carbono, por exemplo, uma substância rica em carbono. Carvão. O carvão que é queimado lá para fazer um churrasco é riquíssimo em carbono, que reage com oxigênio, gás oxigênio do ar atmosférico. O acento aqui ficou errado, tá? Com oxigênio do ar atmosférico. Então, carbono reagindo com O2, que é o nosso gás oxigênio, ao queimar, libera o quê? Dióxido de carbono. Ocorreu uma transformação, então, do carvão? Ou será que após a queima do carvão permanece sendo carvão? Ocorre uma transformação completa dessa matéria inicial, que nós chamamos de reagente. Portanto, uma transformação do tipo que química. Indícios que nós podemos perceber: produção de calor, produção de gás, mudança de estado físico também, tá? Isso então, são indícios. Transformações químicas por junção de substâncias. Às vezes a gente pode unir substâncias e essa união de substâncias, né, essa mistura, leva à formação de uma transformação total da matéria. Exemplo aqui, ó, um metal aqui, zinco, mergulhado aqui nesse recipiente aqui, nós chamamos de tubo de ensaio, cheio aqui de ácido sulfúrico. Ao colocar o zinco aqui, juntamente com o ácido sulfúrico, todo o zinco vai ser oxidado, tá? E ocorre produção de gás. Aqui embaixo aqui a gente tem uma imagem não muito nítida, mas está cheio de bolinhas aqui ao redor da lâmina de zinco, o que dá indício que ocorre uma transformação da matéria. Aqui embaixo, nós temos uma equação escrita em palavras. Em palavras, zinco mais ácido sulfúrico, que produz gás hidrogênio mais sulfato de zinco. Nem sempre colocamos em palavras, e sim colocamos nas fórmulas das substâncias que iremos chegar até essas informações para poder escrever com cuidado essas reações químicas. E lembrando muito bem de dois pilares fundamentais aí das transformações químicas. Veja bem, ó, recapitulando o que eu falei em aula. Aqui, antes da seta, são reagentes. Aqui, após a seta, são os nossos o quê? Produtos. Um dos princípios da conservação, um dos princípios ponderais, ou leis ponderais, uma das afirmações que nós temos é que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Que é o enunciado inicial aí do princípio da conservação da massa, que afirma o seguinte, que a massa total dos reagentes é exatamente igual à massa total dos produtos. Por quê? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a massa final aqui é igual à massa o quê? Inicial. Ah, professor, mas não foi liberado o gás? E o gás não saiu na atmosfera e nós perdemos esse gás? Gente, gás possui massa, é matéria. Se gás é massa, é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E a outra lei ponderal, que é chamada de lei de Prost, lei das proporções definidas ou proporções constantes, que afirma que em uma reação química sempre existirá a sua específica proporcionalidade. Eu vou colocar isso daí depois no quadro, fazendo passo a passo para vocês entenderem melhor. Não são proporções quaisquer que levam à formação de um produto total ou do consumo total de reagentes. Ok?
Transformações químicas por aquecimento, a decomposição por aquecimento. O bicarbonato de sódio, por exemplo, ele pode ser decomposto apenas por influência do calor. Esse tipo de decomposição térmica nós chamamos de termólise, ou decomposição por influência de calor, tá? Que não é especificamente chamada de termólise. Transformações químicas por ação da eletricidade, que nós chamamos de eletrólise. Passar corrente elétrica, por exemplo, num recipiente contendo apenas água, promove uma quebra da molécula de água, produzindo gás hidrogênio e gás oxigênio. É uma reação, uma transformação? É, porque o produto formado é diferente dos reagentes inicial. Gás hidrogênio e gás oxigênio é uma coisa. Coisas distintas da água que aconteceu lá na decomposição por eletricidade, eletrólise. Transformações químicas por ação da luz. Nós chamamos de fotólise. Transformação por ação da luz, nós chamamos de fotólise. Vem de fótons de luz, né? A luz se propaga em pacotes de energia que nós chamamos de fóton. Vários fótons nós chamamos de quantum. Fotólise vem associar com o nome de fótons de luz. Exemplo aí de uma decomposição por luz, água oxigenada. As mulheres, em geral, mais do que homens, né, conhecem muito bem esse produto aí, água oxigenada. Muitas pessoas utilizam para descolorir os pelos e cabelos a partir de uma mistura de água oxigenada com um sal que é chamado de sal amoníaco, que é o nome comercial desse sal. Faz essa mistura, passa assim na pele, que piniga pra caramba, coça pra caramba, e as mulheres suportam isso para fazer os cabelos ficarem loiros. Olha que tortura, terrível isso, não é verdade? Porque o descolorimento pode acontecer através de uma reação química. Então a mulher faz essa mistura e vai para o sol, fica lá de molho no sol, a fim de que seus cabelos fiquem bem clarinhos. É uma decomposição também, tá? É uma transformação química esse processo aí. E a água oxigenada, retornando aí ao meu exemplo, ela é armazenada em frascos de plástico fosco. Por que fosco? Para não permitir que a luz solar, a luz do dia a dia nosso, né, atravesse e promova a decomposição do produto que está lá dentro da água oxigenada, porque a água oxigenada ela se decompõe facilmente em hidrogênio gasoso e gás oxigênio apenas pela ação de luz, portanto seria uma o quê? Fotólise, tá? Transformação química por ação mecânica, pegar o palito de fósforo e atritar lá na caixinha de fósforo, é uma decomposição promovida por uma ação mecânica ou uma reação química promovida por uma ação mecânica, tá? Síntese química, a partir de processos de síntese. A maioria dos medicamentos que nós consumimos, por exemplo, são obtidos por processos de síntese química, que é muito importante para a produção de novas substâncias. Mas, atualmente, tem também como objetivo de desenvolver métodos mais eficientes e menos poluentes de sintetizar substâncias já conhecidas. Síntese é bastante comum, muito utilizado aí na produção de novas drogas, novos fármacos, novos medicamentos. Essa síntese é o magnésio mais oxigênio. A decomposição é uma síntese aí para produzir óxido de magnésio. Né? Então, aí, ó, muito usado na produção de amoníaco, muito utilizado na fabricação aí de medicamentos. Ó, temos aí ó, dois exemplos aí, a amoxicilina e a aspirina. Permite a fabricação de polímeros, plástico, por exemplo. Um outro polímero que é bastante comum nas panelas antiaderentes, que é o Teflon. Teflon é um tipo de polímero, tá? É um polímero aí muito utilizado aí para fazer recobertura de metais. E assim, principalmente utensílios domésticos como panelas e frigideiras, eles têm essa camada superior de Teflon a fim de que os alimentos não preguem ali. E a gente chama de panela antiaderente. Então, vamos lá.
Sempre que uma ou mais substâncias se transformam em novas substâncias diferentes das iniciais, ocorreu uma transformação do tipo química. Novas substâncias são formadas, transformação química. As transformações químicas podem ser designadas por reações químicas. As substâncias iniciais são chamadas de reagentes. As substâncias finais de uma reação química nós chamamos de produto. Então, aí, ó, de amarelinho e rosa são os nossos reagentes, de verde e azul são os nossos o quê? Produtos, tá? Há transformações químicas que ocorrem de forma espontânea, por junção de substâncias, tá? Espontaneamente, e outras são desencadeadas por um fator externo. Esse fator externo pode ser aquecimento, que nós chamamos de termólise, corrente elétrica, que nós chamamos de eletrólise, luz, que nós chamamos de fotólise, e por ação mecânica, tá? Que é uma transformação por ação mecânica mesmo. Então, vamos classificar aí, ó, vamos juntos aí, ó. Vamos falar o que é físico e o que é químico aí. A lâmpada que fundiu, lâmpada. Ah, essas lâmpadas antigas, elas queimavam, é o mesmo que dizer fundir. É uma transformação física. Pegar um metal e derreter o ouro e derreter, deixou de ser ouro? Não, é ouro. Então, é físico, tá? Alimentos a cozinhar, químico. Alimentos a cozinhar, transformação química. Açúcar dissolvida do café é uma transformação física, porque é uma dissolução em água. A água que evaporou, a água líquida é H2O, a água em forma de vapor é H2O. Portanto, físico, transformação física. Planta a realizar a fotossíntese. A fotossíntese é um processo do metabolismo da planta. Portanto, todos os processos que envolvem metabolismo são processos de transformações químicas. Pão, a fermentação do pão, a fermentação para obter as bebidas fermentadas, como o vinho, que é uma bebida fermentada, e outras bebidas fermentadas, como a cerveja também. São processos, transformações químicas. O amadurecimento das uvas ou de qualquer outra fruta, transformação química. O esmagamento de uma uva para obter o suco da uva ou outro suco de qualquer outra fruta, transformação física. Não ocorre mudança da matéria. Olha o número 2 aí, ó. Ao retirar 2 ovos do frigorífico, do frigorífico não, da geladeira, né? A Maria deixou cair um deles ao chão e se pôde cozinhar ou outro no seu fogão. Todo o processo de cozimento, transformação do tipo química. Tá? Vamos lá, vamos a outra atividade aqui. Compartilhando a tela diretamente aqui do computador. Vou colocar aqui algo direto da internet aqui. Vamos aqui, ó. Creio que todos vocês estão vendo aí com nitidez aqui. Olha só essa questão, ó. Questão aí da Universidade Federal de Roraima, RR, de 2015, ó, federal. Questão simples de ser respondida, ó. Biodigestor é uma espécie de câmara isolada que possibilita a transformação e o aproveitamento de certos detritos orgânicos para a geração de gás e adubo, conhecidos como biogás e biofertilizante. Do ponto de vista ambiental, o biogás constitui uma importante fonte de energia alternativa para a produção de biocombustível para fogões, motores e geração de energia elétrica. O processo de combustão do principal componente do biogás, o metano, corresponde ao quê, pessoal? É uma transformação física? Não, porque combustão, que se relaciona-se à queima, é transformação física. Na queima de algo, absorve calor? Não, libera calor. Portanto, não é uma reação endotérmica, conforme está escrito na letra B. Letra C, é uma reação não espontânea? A reação é espontânea, porque à medida que queima, ele vai espontaneamente queimando-se até acabar. Letra D, é uma reação exotérmica? Quando a gente queima alguma coisa, libera calor, exo, para fora, térmica, calor, libera calor? E letra E, uma reação que ocorre sem troca de calor. Letra C, uma reação exotérmica. A queima de qualquer coisa é uma reação exotérmica, tá? Veja bem, essa é uma questão
que é comum, assim, da gente averiguar que tem outros conceitos que talvez vocês ainda não tenham visto aí no primeiro ano, mas é bastante comum. Nós depararmos com um conceito que ainda não foi visto propriamente dito na minha série de estudo. Mas é extremamente importante a gente ir avançando, também adquirindo maturidade, resolvendo exercícios. E é muito comum. Isso daí é uma prova de vestibular. Com certeza, então, são alunos que já terminaram o ensino médio, que vão fazer, né, uma prova de vestibular, mas vocês, no primeiro ano, já têm que sentir esse peso nas questões. E dessa cobrança de, a cada dia, ir introduzindo um conceito diferente de qual matéria vocês estiverem estudando, ok? Vamos pegar uma outra aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa daqui é bastante simples, ó. A temperatura constante, ó, da UFG 2017, Instituto Federal Goiano. A temperatura constante na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido chama-se ponto de quê, pessoal? Sólido para o líquido. Sólido para o líquido. Derretimento do gelo é uma o quê? Fusão. Pergunta de vestibular simples, recente, Instituto Federal, fusão. Tá aí mais uma questão respondida, galera. Outra questão aqui, essa daqui é de concurso, ó, do CESP, feita pelo CESP em 2010, tá? Para assistente de saneamento. A água é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela é realmente uma das poucas substâncias que nós temos na natureza, sólido, líquido e gasoso, na própria natureza, no ambiente natural. É verdadeiro. Olha só, a água tem seu volume reduzido, sua densidade aumentada continuamente quando a temperatura é reduzida de 25 graus Celsius a 0 graus Celsius. Aí, ó, pegadinha, hein? Pegadinha. Por quê? Olha só. Gente, todo mundo já sabe por experiência que gelo flutua na água. Se você pegar um cubinho de gelo lá no congelador da sua geladeira e colocar no copo da água, ele vai para a parte superior. Por quê? Essa é a pergunta a ser respondida. Por quê? Isso tem a ver com densidade. Aquilo que é menos denso, boia. Merda, todo mundo já sabe. Merda, é isso mesmo. O gelo boia na água porque ele é menos denso que a água líquida. Agora, por que ele é menos denso que a água líquida? Vamos aqui no quadro, rapidinho, para eu explicar essa questão para vocês. Interrompendo o compartilhamento. Meu quadro está à vista, ok? Vamos juntos aqui, ó. O que é densidade? É uma propriedade intensiva da matéria. Depende da natureza química da substância. Tá? Depende da natureza química da substância. Que é isso, professor? Me explica melhor. O que isso você está falando? Ó, supondo aqui, ó. Eu tenho aqui uma espátula aqui, ó. Espátula, metal. Tá? Esse metal aqui, ó, possui uma densidade, que é a relação da massa pelo volume. Então, eu vou pegar esse metal, vou pôr na balança, vou obter o valor da sua respectiva massa. Para obter o volume de uma figura geométrica nada regular como essa espátula, é muito complicado, né? Pegar as medidas aqui e achar o volume. Mas eu posso mergulhar ele num recipiente contendo água e, por deslocamento de volume, eu defino o seu volume específico. Arquimedes, lembra lá do Arquimedes? Famoso Arquimedes? Sim. Então, vamos lá. Se eu pegar um pedacinho, vou arrancar um pedacinho dessa espátula aqui. Esse pequeno pedacinho que eu peguei desse metal aqui, que compõe essa espátula, vai ter uma densidade diferente dessa espátula aqui? Não. Porque é uma relação de massa e volume. A composição química é a mesma, portanto, densidade depende da natureza química da substância. Vamos lá, ó. Densidade é uma relação massa por volume. Massa da substância sobre o volume da substância. Quando eu pego a água no estado líquido e levo ela na balança, ela vai ter uma certa massa. Quando eu pego essa mesma água e congelo ela, passo ela para o estado sólido, ela vai ter a mesma massa, porém não vai ter o mesmo volume. O seu volume ele é aumentado.
estado. Sim, à medida que essa temperatura da água vai baixando, vai baixando, vai baixando, o volume vai o quê? Aumentando. Se eu aumento o volume que está aqui no denominador, se eu aumento o volume aqui, o valor de V que está aqui no denominador, o que acontece com D? Diminui. Inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor a densidade. Então, a água, pessoal, no estado sólido, é menos denso do que a água no estado líquido. Observamos isso na prática porque o gelo, ele flutua na água, ele boia na água. Então, aquela questão está o quê? Errada. Ok? Então, galera, mais uma videoaula. Assistam até o fim, sejam entrosados. Amanhã teremos aula e até breve. Valeu, galera. Obrigado.